E aí estamos aqui, então, para falar desse tema que toca a todos nós de alguma forma, alguns mais intensamente, outros menos, mas que é a saúde mental, né? E eu gostaria de rapidamente interagir com vocês numa enquete que eu vou disponibilizar aqui, para saber quanto você acha que a pandemia tem impactado o seu trabalho, né? Já há um ano quase nessa situação, como é que você percebe o impacto disso no seu dia a dia? Deixa eu compartilhar. Me diga se vocês já veem, por favor. Informações são confidenciais, como vocês sabem, né? Então. Exato, é anônimo, tá? Então, A gente não vai saber quem é respondeu anônimo, aqui. então. Vamos ver como é que esse grupo sente o impacto da pandemia. Posso fazer uma pergunta? Claro. Na primeira, quando fala de produtividade, vocês querem saber em termos da produtividade da pessoa ou a produtividade do mercado? Por exemplo, eu estou como consultora de RH e o trabalho praticamente zerou durante a pandemia. A sua, Ana Paula, como é que você sente que você está produzindo, né? Quão produtiva você se sente nesse momento de pandemia? Isso, da pessoa. Pensa em você. Obrigada. Obrigada a você. Renata, Deise, tudo bem? Oi, Deise, tudo e você? Tudo jóia. Só um ponto também, por exemplo, sua relação com os colegas, não melhorou, não melhorou. É igual, não tem uma resposta. A não ser que relacionamento aqui você esteja dizendo de relacionamento, em si, de interação. A interação é só online, né? Então aí teria piorado. Então é nesse aspecto. Isso, eu acho que é nesse aspecto, exatamente. Porque quando você fala que você tem uma interação que é mais para algumas pessoas pode até ter sido melhor, são poucos os casos, mas pode ser, né? Então o que eu entendi de você é que por ser só online, para você, você entende. Tá, respondi então. Obrigada. Obrigada a você. Muito bem, já temos 72% aqui de retorno. Alguma pode ficar sem responder ou não? Pode. Oi, Bruno, tudo bem? Prazer em tê-lo com a gente. Muito bom. Olá, meninas, boa noite. Acho que eu falei uma boa noite e vocês não me ouviram. Oi, Bruna, boa noite. Boa noite, Bruna. Espero que todos estejam bem por aí. Tudo ótimo. Você também. Então, tá Seja bom. bem-vinda. Obrigada. Muito bom, 80% já temos aqui de retorno. Mais alguém? Senão eu vou compartilhar aqui os resultados de forma anônima, obviamente, só para a gente ver como é que está esse equilíbrio entre melhorou e piorou para cada um dos itens. Vou compartilhar aqui na tela com vocês os resultados, então. Olha que interessante, né? Quando a gente olha a produtividade, para 65% das pessoas melhorou a produtividade. Acho que isso vai bastante em linha com o que nós temos ouvido à medida que a gente entra em contato com as pessoas nos treinamentos, dizendo um pouco mais do ganho de tempo até, né? Eu economizo tempo no trânsito, eu acabo estando num lugar só sem me deslocar, o que traz mais produtividade. Muitas vezes eu consigo ter um pouco mais de foco, o que é interessante que o segundo item da concentração está um pouquinho abaixo, né, do melhorou, quando a gente compara com piorou. Está bem dividido aqui, alguns têm a percepção de que está melhor e outros pior. Mesmo cenário, mesmo não, mas parecido, a gente vê para a relação com os colegas. E a criatividade, olha que interessante, 74% entende que a criatividade melhorou com a pandemia. A gente tem que se reinventar, né, o tempo inteiro para fazer as coisas acontecerem. E a disposição também, 57% entende que melhorou. É muito interessante, eu quero agradecer a participação de vocês aqui, compartilhando esses dados com a gente perceber o quanto é individual, muitas vezes, a forma como a gente encara uma mesma situação, né? Frente a um mesmo cenário, existem pessoas que agem de determinada forma e outras que agem de forma completamente diferente, o que, obviamente, isso traz um impacto para o nosso dia a dia, para o desempenho, para o trabalho, para as relações, enfim, para todas as atividades que a gente faz no dia a dia. E, obviamente, a saúde mental leva muito desses pontos aqui a serem melhores ou não. O que é importante a gente entender? Até porque sabemos que, infelizmente, ainda se tem muito preconceito com o assunto, né? Saúde mental parece coisas de
psiquiatra, coisas de quem tem problemas, né? Coisas mais graves. Eu pedi para uma, ela deixar. Vou pedir só para isso, por favor, colocar no mudo, enquanto não estiver interagindo com a gente por conta do ruído de fundo. E a saúde mental, portanto, toca a todos nós de alguma forma, né? Mas ainda existe muito mito e muito preconceito com relação a isso. Então, se vocês puderem compartilhar rapidamente pelo bate-papo, o que vem à cabeça quando vocês ouvem falar sobre saúde mental, vai ser bacana para a gente colocar todo mundo na mesma página. Quem puder compartilhar com a gente. Posso? Pode, se quiser colocar no bate-papo também, não tem problema. Eu penso na saúde mental, eu acho que eu penso assim, você está bem fisicamente, perfeito, emocionalmente e espiritualmente. Perfeito. Lógico que em todos os momentos da nossa vida, independente do que nós estamos passando agora, há momentos em que a gente está mais fisicamente melhor, emocionalmente não tanto, ou vice-versa, espiritualmente, mas você vai se ajustando. Perfeito. Né? Perfeito. Obrigada, Ana, por sua contribuição. Também, ou então no chat, fica como vocês preferirem. Não, está muito em linha o que a Ana Paula trouxe com outros comentários que vem aqui, né? Essa sensação de equilíbrio e bem-estar, exatamente, né? Aí a Rita comentando, né? Ansiedade, depressão, a gente sempre pensa, a falta, né, de saúde mental traz realmente esses transtornos importantes. Equilíbrio, ideias e sentimentos equilibrados, equilíbrio entre corpo e mente. Então, aparece muito a palavra equilíbrio, né? Para manter condições aí de tomar as melhores decisões, equilíbrio entre trabalho e família, mente sã em corpo são, ter ócio, olha que interessante, né? Legal. E esse equilíbrio é realmente algo muito importante. Tem muito a ver com o que vocês disseram, a gente só vai compartilhar aqui qual é o termo, né, o conceito que a OMS traz para a gente quando fala de saúde mental. Então, é o estado de bem-estar, como vocês bem colocaram, no qual o indivíduo é capaz de usar as suas próprias habilidades para se recuperar do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Então, quando a gente fala da saúde mental, de fato, traz todo esse equilíbrio que vocês trouxeram. E o oposto disso são os transtornos mentais, né? Que é um pouco do que a gente vai falar aqui agora. Que também a gente precisa desmistificar, porque transtornos podem ser leves ou podem ser graves, né? E a gente fala de transtorno de ansiedade, por exemplo, que acomete grande parte da população. E por conta dessa importância, e para desmistificar um pouco desse assunto, a gente quer compartilhar com vocês alguns dados bem interessantes de por que é tão importante a gente falar disso, né? Nos momentos como este, dentro das organizações, e especialmente para quem é líder, estar muito atento a estes sinais, porque existe uma grande possibilidade de que alguém da sua equipe, ou alguém da sua família, ou algum amigo esteja passando por uma situação parecida com essa. Então, veja só, a ansiedade afeta hoje aproximadamente 18 milhões de brasileiros. É muita gente, né, que passa por transtorno de ansiedade reconhecidamente dessa forma, mas pequenos episódios de ansiedade ou alguma ansiedade no dia a dia afeta ainda mais pessoas do que esse número. Os transtornos mentais, como eu disse, né, qualquer desequilíbrio que a gente tenha, qualquer questão que impacte nosso desempenho, a nossa vida social, a nossa produtividade, considerado um transtorno mental, né? Depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, síndrome do esgotamento profissional, que é o famoso burnout, tudo isso se encaixa aqui, né? Eles são responsáveis por mais de 1/3 do número total de incapacidade quando a gente olha para as Américas como um todo. É muita coisa, né? E incapacidade por quê? Quando é um caso mais grave de síndrome do pânico, por exemplo, a pessoa não consegue sair de casa. Realmente traz uma incapacidade de poder, né, executar as suas tarefas e as suas atividades cotidianas. E esses transtornos mentais também, portanto, estão entre as principais causas de perdas de dia de trabalho no mundo inteiro. Isso é um dado global. Olha que curioso. Quando a gente fala de transtornos leves, a gente entende, né? Tem um dado estatístico que mostra que a pessoa pode perder em média de 3 a 4 dias de trabalho no ano por esta razão, né? Em decorrência aí do seu transtorno mental. Em casos mais graves, esse número pode chegar a 200 dias no ano.
Então, imagina que de um ano de 355 dias, 356 dias total, 365 dias total, quantos dias úteis são? E a pessoa perder 200 dias de trabalho é algo muito, muito grave, né? Que tem um impacto gigantesco, não só na produtividade, no desempenho, mas na vida da pessoa em si. E olha que curioso, como as pessoas estão cada vez mais olhando para isso e prestando atenção, né? Tem um dado do Google que mostra que nós tivemos um pico histórico nos últimos tempos de busca, né? Quando as pessoas colocam palavras lá para buscar informações no Google, 98% de aumento de pessoas buscando informações sobre transtornos mentais. Então, quase que dobrou o número de pessoas que busca por esse tipo de informação. E quando a gente fala daquela síndrome de burnout, né, que é aquela exaustão física, psicológica, mental e tudo mais, 77% dos brasileiros sofrem com alguma sequela desse estresse crônico, né, que é o burnout. Que tipo de sequelas são essas? Dores de cabeça frequente, também uma ansiedade constante por medo de voltar a ter os sintomas. Então, tem uma série de coisas importantes que a pessoa carrega depois, mesmo depois que ela se recupera de um burnout, porque realmente é um episódio muito marcante, né? E a pessoa acaba ficando com bastante receio. E, por último, o contrário disso tudo, né? Quando a gente tem um funcionário se sentindo bem e satisfeito, o benefício que isso traz, né, para as organizações, inclusive, é que ele é 31% mais produtivo, 3 vezes mais criativo e chega a vender 37% mais. Então, não dá para a gente dizer que as coisas são separadas, né? E que a pessoa, se ela está com problemas pessoais, isso não afeta o trabalho e vice-versa. Nós somos seres integrais e únicos e a gente precisa conseguir lidar e identificar quando existe um problema que está, obviamente, afetando o desempenho. Então, só para compartilhar com vocês alguns dados bem importantes e expressivos, por que esse tema tem sido tão abordado e por que é importante a gente falar tanto sobre esse assunto que tem um impacto na vida pessoal e na vida profissional também. E tem alguns riscos, né, Rê, que acabam acarretando aí um aumento de problemas com a saúde mental que são bem importantes para a gente olhar. Isso. E o fato interessante é que o trabalho em si, ele é ótimo para a saúde mental. Então, ou seja, trabalhar é bom para a nossa saúde mental. O que nos impacta é o ambiente de trabalho negativo, que esse sim pode trazer sérias complicações. Então, é isso que a gente tem que estar atento. E quando a gente fala de corporações, elas têm o lucro como um fator muito importante. Mas se elas tiverem profissionais que não estão bem mentalmente, e que isso pode incapacitá-los fisicamente também, elas vão ter problemas com seus resultados. Então, para as corporações, investir no bem-estar dos profissionais também é benéfico para elas. Então, a gente fala que esses riscos para a saúde mental, eles vêm de todos os lados. Nós mesmos, como profissionais, a gente pode trazer alguns riscos inerentes à nossa vida. Tem a parte que a corporação traz com o seu ambiente, às vezes, nocivo, e tem a parte do líder, que é onde a gente vai focar mais hoje. Então, a gente está falando de más práticas de comunicação e gestão, que vem tanto da companhia, que não é um ente, né, que é composto de pessoas, claro, mas através do nosso líder imediato. Quando você tem também uma participação limitada na tomada de decisões, ou seja, quando você não se sente com autonomia para tomar decisões dentro da sua área de atuação. Ou também quando você tem essa autonomia, mas você tem um baixo nível de apoio, ou seja, você tem autonomia, mas você precisa do apoio do seu gestor e ele, por qualquer motivo, não consegue dar esse apoio necessário. Como já foi falado aqui, as pessoas são diferentes, então dizer que essas horas de trabalho inflexíveis é a mesma forma que eu sinto, a Renata sente, a Ana Paula sente. Não, são diferentes. Então, tanto quanto o gestor e o profissional puder alinhar, claro que dentro das políticas da empresa, qual seria um horário mais flexível e que isso traga mais resultados, melhor para todos, né? Tem a questão das tarefas inadequadas para as competências do profissional. Isso vai para ambos os lados, ou seja, se você recebe tarefas que estão acima das suas qualificações, pelo menos das suas qualificações daquele momento, você vai se sentir de uma maneira desconfortável, pode sentir até uma baixa autoestima por conta disso, mas também tem outro lado, às vezes você tem uma capacidade maior do que as tarefas que você está recebendo. Então, ou seja, os dois lados impactam a nossa saúde mental. Quando a gente fala de políticas inadequadas de saúde e segurança, a gente está falando mais do ambiente físico,
que tem que estar de acordo com os protocolos da OMS, mas também com a questão do home office, porque a gente sabe que tem que manter a ergonomia, a gente está num ambiente que não é controlado pela empresa, mas a gente mesmo tem que controlar, e o líder tem que estar atento para saber se a gente está tendo o que é necessário. Objetivos organizacionais duvidosos, eles podem ser duvidosos porque houve uma má comunicação deles, então eu não entendo que aquilo é importante para a companhia, como eles podem estar desalinhados com os meus propósitos. Então, ou seja, por isso que é muito importante toda a questão do propósito. Trabalhar numa empresa cujos propósitos e valores estão em linha com os seus. Ok? E a gente tem, como falei um pouquinho antes, cada um tem o seu papel. Se a gente pensar no papel da organização, na prevenção dos temas relacionados à saúde mental, então, ela tem que garantir o comprometimento da alta gestão, porque a gente sabe que a alta gestão, estando comprometida, o restante funciona. Se a companhia traz isso como uma prioridade corporativa de fato, de uma maneira genuína, o funcionário adota hábitos saudáveis, o líder também, isso só pode trazer benefícios para o negócio. Então, por isso que a gente fala que investir em saúde mental é benéfico para a organização. E a gente precisa quebrar o tabu, porque 95% das pessoas que fazem terapia não comentam isso no seu ambiente de trabalho. Por quê? Porque eles têm receio de ser mal visto. Então, acho que são poucos os líderes que já receberam um pedido para sair um pouco mais cedo que vai para uma terapia. Ou poucos devem ser. E a gente precisa quebrar isso, porque o funcionário ele está buscando se cuidar por sua própria conta. Então, a gente deveria aplaudir isso. Mas isso ainda é um tabu nas organizações. Às vezes, nem só na organização, às vezes até na família. Então, ou seja, é um tema que tem que ser quebrado mesmo. Então, a organização ela tem esse papel de conscientizar os líderes a reconhecerem quando o profissional está passando por alguma dificuldade. E é isso que a gente vai tratar daqui para frente. Então, ajudar o líder a entender ou a reconhecer quando isso está acontecendo. O papel do líder na prevenção ele está muito em linha com o papel do líder mesmo no dia a dia, mas a gente quer trazer luz para alguns pontos específicos desse papel dele. E começa sempre pela confiança. Então, se ele consegue construir relacionamentos baseados em confiança e manter esse ambiente de confiança, realmente vai ser benéfico para todos. Por quê? Até pensando em feedback, se você se sente num ambiente onde a confiança impera, você se sente num ambiente psicologicamente seguro. Então, você vai dar feedbacks mais claros e on time para o seu gestor, para os seus parceiros, para os seus pares de trabalho, e isso vai fazer com que a dinâmica do trabalho se torne cada vez mais produtiva. Quando a gente fala de promover a inclusão, a gente está falando de diversidade, sim, mas de uma diversidade de uma maneira mais ampla. É a diversidade de forma de pensar, de forma de se expressar, de estilo. Então, a pessoa que se sente incluída e que ela se sente aceita como ela percebe um bem-estar maior. Um ponto interessante também do líder, que ele deve ter ouvido muito nos últimos tempos, que estando no ambiente físico, ou principalmente em home office, ele deve começar as reuniões sempre perguntando como os funcionários estão. Mas isso tem que ser uma demonstração genuína de um interesse em escutar e ajudar. E aí vai também algo que a gente queria mostrar para vocês também. Não sei se vocês viram, mas ontem a Amazon, através da sua inteligência artificial Alexa, ela fez uma iniciativa, né, sobre saúde mental. Então, a gente gravou para mostrar para vocês, que alguns de vocês podem não ter visto, a gente achou bastante interessante para esse momento. Alexa, tudo bem? Oi. Ah, tudo bem. Sei lá, acho que sim, tô bem. Na verdade, eu tô bem sim. E você, já se perguntou como você está? Porque em tempos de home office, nem sempre a gente presta atenção, mas desânimo e cansaço constante podem ser sintomas da síndrome de burnout. Se quiser saber mais sobre isso, me pergunte o que é a síndrome de burnout. Eu particularmente achei uma iniciativa muito bacana da Amazon, como outras companhias também devem estar tendo as suas iniciativas, né? Eles puderam usar da Alexa, porque... Rê, desculpa, só um comentário, não sei se todo mundo sabe o que é Alexa, né? Então, se puder só inteligência comentar rapidamente artificial, do que se né? trata.
É a inteligência artificial da Amazon. Então, é como você, quando liga no Google, você fala, ok, Google, e você começa a falar com ele, conversar com ele. A Alexa, ela tem esse mesmo propósito. Então, ela pode tocar uma música que você queira, ela pode te falar como é que está o seu time num campeonato, como ela pode te trazer informações baseadas na Wikipedia ou até em jornais do dia. Então, ela pode te trazer notícias. E o que mais se pergunta, e para que comece essa interação com a Alexa, você tem que dizer, Alexa, aí ela começa a funcionar e você faz sua pergunta ou começa a sua interação. E o que é mais perguntado ou dito para a Alexa é, Alexa, tudo bem? Então, isso é registrado pela Amazon, que todo mundo faz essa pergunta, buscando realmente essa interação. E aí, normalmente, ela responde que está tudo bem, que hoje ela está gostando do dia, porque está... Então, ou seja, ela tem uma interação bastante bacana. E ontem ela trouxe esse lado de falar, tá tudo bem. E por que a gente achou interessante trazer isso neste momento? Porque, às vezes, o líder, ele tem um interesse realmente, uma vontade de perguntar se a equipe está bem e tudo mais, mas ele pergunta na reunião, ou uma reunião individual, fulano, você está bem e tal, e a pessoa responde, estou bem, então vamos passar para a agenda do dia. E aí, como a gente falou, existe um tabu muito grande com relação a isso. Então, o funcionário profissional, ele tem um certo receio, alguns deles, não todos, né, de dizer que não está bem. Então, naturalmente, ele vai dizer, estou bem. Então, você sente, na voz da Alexa, no tom de voz dela, a gente já percebeu que ela não estava bem no começo. Por isso que a gente fala que tem que ter o interesse em escutar. E fazer mais perguntas, se está em home office, tentar trazer mais temas, se você percebeu que aquele estou bem não é tão real. Então, como é que está a família, como é que está... Você soube de algum tema envolvendo algum membro da família, perguntar se a pessoa melhorou, ou se o filho passou no vestibular, ou seja, são coisas que fazem com que ela se sinta nesse ambiente de confiança, ela pode compartilhar. Um tema também interessante é reforçar a importância da qualidade de vida e bem-estar. Mas reforçar de que forma? É deixar claro para a pessoa que é importante que ele tenha atividades fora do ambiente de trabalho. Então, porque ele pode se sentir compelido, em algumas situações, a entregar e esquecer da sua vida pessoal e até do seu descanso. E isso vai trazer um malefício muito grande, que ele vai se perceber muito lá na frente, pelo burnout, e que o líder vai também sentir falta desse colaborador por no mínimo 3 a 4 dias, se a gente pensar num caso leve de burnout. Falar de ferramentas parece óbvio, né, que a gente tem que ser, como líder, tem que certificar que o colaborador possui as ferramentas, mas não é tão óbvio, porque a pessoa também está vivendo num ambiente de muita incerteza. Então, garantir que ele tenha as ferramentas necessárias, quer seja no ambiente físico e principalmente no home office, é papel do líder, sim, porque às vezes o funcionário nem sabe o que está faltando para ele, e aí ele vai sentindo, ele começa a se sentir até incapaz de realizar as atividades, às vezes tão simplesmente porque ele não tem a ferramenta necessária. Então, temos que estar atentos, sim. Reconhecimento, acho que é algo que todo mundo gosta de ser reconhecido, o líder também gosta, o funcionário também. Então, o que o líder tem que estar atento é reconhecer o mérito de cada membro da equipe quando ele é devido. Ou seja, às vezes você tem um projeto onde 1 ou 2 membros da equipe tiveram um papel mais de protagonismo. O líder deve reconhecer essas pessoas, mas procurar, na medida do possível, reconhecer também o mérito daqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para aquele projeto. Ou, num próximo projeto, fazer um revezamento, para que todos se sintam realmente reconhecidos, não pelos seus esforços, mas pelos seus resultados, porque isso faz parte realmente do papel do líder. Agora, vamos falar um pouquinho quais são esses sinais de alerta, né? Quais são esses principais sinais de alerta de possíveis transtornos mentais, como a gente já falou, ansiedade, depressão, burnout, síndrome do pânico. E porque, só um comentário, né? Às vezes o líder, obviamente ele tem uma participação de prevenção importante, mas essa não é a única razão pelas quais as pessoas desenvolvem os transtornos mentais, né? Existem uma série de fatores que influenciam esse momento. Então, claro que o líder precisa fazer a parte dele, mas pode ser que mesmo ele tomando todos os cuidados que a Regina acabou de compartilhar, né? Não deixando que o ambiente seja tóxico, fazendo com que as pessoas se sintam psicologicamente seguras, respeitadas e etc., por outras razões, as pessoas podem sim apresentar aí sinais de transtornos mentais. E aí, quais sinais são esses e o que o líder pode fazer se ele se depara com um sinal nesse sentido, né?
Isso, que é tripartite, né? É o profissional, o líder e a organização, porque a gente está falando de saúde mental no trabalho. Mas é claro que o ser, como a própria Renata já trouxe antes, nós somos seres integrais, ou seja, a gente não pega um pedacinho de nós e leva para o trabalho, depois o outro vem para casa, né? Então, é integral. Então, quais esses sinais que a gente, de maneira geral, tem que estar atento e o líder também estar atento para identificar nos seus profissionais? A tela parou? Não, agora não, tá indo. Não, é que eu estava tentando mexer aqui, não foi, desculpa. Imagina. De irritabilidade. Então, a pessoa se sente mais irritada. Então, o líder vai perceber que a pessoa ela está se irritando com mais facilidade. Está tendo falhas de memória. Alterações de humor. Então, um dia ela está super bem, no final do dia ela já está mais apática. Então, ele tem que estar atento a esse tipo de coisa. Quando a gente fala de pessimismo e apatia, não que a pessoa tem que ser o tempo todo otimista ou nada, mas a pessoa se costumar a ser mais otimista, ou pelo menos mais realista, por que ela está demonstrando tanto pessimismo? Você oferece a oportunidade de ela participar de um projeto, ela fala assim, não, acho que eu não vou dar conta, ou então mostra uma apatia, se você quiser eu faço. Isso, se não fosse já um perfil do funcionário, que já deveria estar sendo tratado. Dificuldade de concentração, isso você percebe em reuniões presenciais ou até em home office, onde a pessoa não interage muito. E aí você pergunta, o que você acha, Renata, de tal assunto? E a pessoa não responde porque ela nem estava te ouvindo, ela estava com foco em qualquer outro lugar ou perdido nos seus próprios pensamentos, no passado ou no futuro. Uma baixa autoestima, você percebe quando a pessoa que era super disposta a assumir novos desafios começa a se afastar. Fala assim, não, deixa para outra pessoa fazer, agora não é meu momento. Aí você começa a ver que a pessoa está perdendo essa autoestima que antes era tão interessante, né? Dores musculares de cabeça, claro que não são fatores isolados, você pode ter dor muscular por uma questão ergonômica e dor de cabeça por uma série de outros fatores. A gente está dizendo de um conjunto de fatores e fatores ou sinais que se repetem, né? Pode ser falta ou excesso de apetite. Por quê? Porque pode ser tanto pela questão da ansiedade como da depressão. O sintoma pode ser a pessoa ter muita vontade de comer ou pouca vontade de comer, porque ela não está se sentindo bem, ela não está equilibrada, como vocês trouxeram já no começo do nosso webinar, né? Distúrbios do sono, como que o líder vai saber disso? O próprio funcionário, ele se sente confortável de falar. Ele fala assim, desculpa, eu não dormi bem à noite. Aí o líder pergunta, mas teve algum problema em casa? Fala assim, não, meu filho pequeno me deixou dormir. Então, você vê que é um tema pontual. Agora, começa a ter muito repetido a questão de a pessoa estar com um distúrbio no sono, vale a pena investigar um pouquinho mais. A perda do prazer também é interessante, porque você vê que a pessoa tinha brilho nos olhos para falar do seu projeto, apresentava os seus resultados nas reuniões com tanta ênfase, com tanta motivação, depois você percebe que aquilo que até pouco tempo trazia tanto prazer profissional, agora parece algo assim que está fazendo para cumprir a sua descrição de cargo. Então, tem que estar atento a esses sinais. A gente queria agora convidar vocês para uma autorreflexão. A gente trouxe alguns sinais de alerta. Então, sem nenhum tipo de interação, que quer dizer, você não precisa compartilhar com a gente se tem ou não, mas o que a gente recomenda é, se você lembrar de como tem sido as suas 2 últimas semanas, se vocês têm sentido alguns desses sinais, normalmente a gente fala 3 deles, já trazem um sinal de alerta. Não significa que a gente possa dizer aqui que você já está com depressão, com ansiedade, ou com o que quer que seja. É só para que você fique mais alerta e comece a se verificar melhor, ou seja, se conhecer se aquilo tem um motivo muito prático para você estar se sentindo irritada, ou é algo que você está se irritando, por exemplo, com tudo que aparece na sua frente, até com aquilo que você gostava antes. Então, é só uma reflexão para vocês fazerem com vocês mesmos, tá? É importante esse momento de parar para olhar para a gente, né, Rê? Especialmente para quem é líder. É aquela analogia que a gente brinca, né, com a máscara do avião. Em caso de despressurização, coloque primeiro a máscara em você, né, e depois você coloca no outro. E por que isso? Pelo simples fato de que se você não estiver bem, você não consegue ajudar o outro. Se te faltar o oxigênio no avião, você não vai conseguir ajudar mais ninguém.
Então, você precisa realmente olhar para você enquanto líder, né? Enquanto pai, enquanto mãe e profissional. E antes da gente focar a energia só em ajudar as outras pessoas, é cuidar da gente mesmo, porque isso faz muita diferença, né? A Vanise colocou aqui muito bem no comentário a importância da gente abordar esses temas, né? De uma forma transparente, sincera com a gente mesmo. Muitas vezes a gente não quer compartilhar, mas é olhar para dentro e falar, eu estou me sentindo, né, de alguma forma com esses sinais e eu preciso cuidar um pouco mais disso. E não considerar que isso é uma fraqueza, porque tantas pessoas passam pela mesma situação, especialmente no cenário que a gente está de pandemia, e que tem sido um verdadeiro desafio para a saúde mental, né? E a gente é vulnerável, somos seres humanos, então a gente precisa olhar para isso para resolver, porque não é porque a gente não encara que o problema não existe, né? Muitas vezes ele vai virando uma bola de neve e fica cada vez pior. E nos últimos anos tem se falado, e a gente ainda continua falando muito de resiliência. E essa resiliência, como tudo na vida, né, em excesso pode trazer problemas, a resiliência em excesso pode ter feito com que você tenha tentado se mostrar muito forte perante coisas que você poderia ter pedido ajuda. Porque ajuda no trabalho, algumas pessoas podem interpretar como sinal de fraqueza. E como a gente fala muito sobre a questão do tabu, então a gente precisa estar muito atento a esse tipo de coisa, que pedir ajuda faz parte. Se você estiver num ambiente de confiança, isso vai ser natural, mas se não tiver, vê como você trata isso com o seu gestor. A resiliência é importante, só não pode deixar que ela se torne algo ruim para você, algo nocivo. Agora, a gente falou muito do papel do líder, o quanto ele pode atuar na prevenção, o quanto as organizações também têm o seu papel, mas o que o líder pode fazer quando ele percebe alguns sinais nos seus associados? O que a gente, como a gente já falou antes, não tem fórmula mágica, mas existem coisas que fazem parte do dia a dia dele, que ele pode atuar de maneira mais assertiva. Demonstrar empatia parece ser uma coisa simples, mas é fácil você demonstrar empatia num exemplo claro assim, eu sou mãe, a Renata é mãe. Falando de filhos, existe uma empatia natural ali, mas quando você não tem a mesma situação de vida, ou uma situação similar, não a mesma, nunca vai ser a mesma, né? Você tem uma dificuldade maior para demonstrar, para sentir essa empatia. Então, tenta entender o que o outro está passando, mas tenta entender no papel do outro, porque você sempre vai encontrar fórmulas fáceis de resolver o problema do outro. Por quê? Porque você está fora do problema. Às vezes o problema para você pode ser muito pequeno, para o outro é muito grande, porque visto de fora, todo problema tem uma solução mais fácil de ser tratada, né? E é importante que o líder faça perguntas, não tente dar respostas, porque ele vai dar respostas de acordo com a sua maneira de pensar, que pode ser diferente da do profissional. E o profissional ali, ele está buscando não só empatia, mas acolhimento. Às vezes ele nem quer falar muito, ele quer só ser acolhido naquele momento de dificuldade que ele está passando. Então, tente fazer mais perguntas. Mas por quê? Você está tendo dificuldade para dormir, por exemplo, mas isso é algo pontual, está acontecendo há quanto tempo? Você acha que a gente pode fazer alguma mudança no seu horário? Ou seja, são formas assim de se mostrar genuinamente interessado. Nas empresas, você como líder, né, poderia buscar orientação tanto com a área de recursos humanos, como com a área de saúde, ou até com ambos. Algumas empresas, hoje em dia, bem mais do que há alguns anos atrás, criaram programas de atenção à saúde mental. Como que elas fazem? Elas fizeram parcerias e elas têm psicólogos dentro das empresas para atender essas pessoas que sentem essa necessidade. Como o assunto é tabu, se percebeu nas empresas que o que funciona melhor é você ter um serviço de psicólogos, mas que pode ser buscado através de Zoom, como a gente está fazendo aqui agora, ou por telefone. Nem todos se sentem confortáveis de, no ambiente da empresa, entrar na sala, porque você chegar no serviço médico para fazer um exame de rotina é uma coisa, você entrar no serviço médico para entrar na sala da psicóloga, eles têm receio de serem mal vistos. Mas isso depende muito de quanto a companhia já evoluiu nessa atenção à saúde mental e de quanto também existe essa confiança. Quando a gente fala de dar visibilidade sobre as alternativas, é isso, porque mesmo organizações que já são pioneiras na atenção à saúde mental, nem todos os profissionais sabem. A gente sabe que, às vezes, a companhia oferece benefícios que nem todos percebem. Então, o líder tem esse papel. Você sabe que a gente aqui na empresa X tem um programa para você acessar, você liga nesse número, faz aquilo. Então, ou seja, é algo que ele pode lembrar a pessoa, ele não pode obrigar a pessoa a buscar essa ajuda, mas ele pode orientá-la nesse sentido.
E sempre que ele notou que existe um sinal e que ele pode trabalhar em conjunto com ele, buscar as possibilidades junto com o profissional. Então, não é, como a gente já falou, dar resposta. O que você acha de fazer isso? Isso vai funcionar para você? Dentro da área de atuação do líder, claro que a gente sempre tem que respeitar as políticas da empresa, mas o líder, mesmo que ele ache que a sua área de atuação é limitada, ele pode ter certeza que para o profissional não é limitada. Vai ser uma grande ajuda para que ele passe por esse momento difícil e volte a entregar com a mesma eficiência de antes e, quem sabe, até muito melhor que antes. Agora a gente vai trazer algumas dicas, né, vamos dizer assim, mas não é só para o líder, é para todos nós, né? Como que a gente pode minimizar os impactos de todo esse momento que a gente está vivendo, né? Um momento bem longo de pandemia, de incerteza e tudo mais. Diminui o olhar para as notícias ruins. Isso não é se afastar do noticiário e não saber o que está acontecendo no mundo, não, não é isso. É que, às vezes, a gente tem uma tendência a ver mais de um noticiário na TV, acompanhar mais de uma rede que fale sobre as notícias do dia, e normalmente as notícias ruins chamam mais atenção. E quanto mais a gente conseguir não deixar de vê-las, mas ver pelo menos uma vez só ao dia é suficiente, você não precisa ficar a cada tempo olhando se aquela notícia ruim vai ser tratada da mesma forma pela Globo News, pela CNN, pelo UOL, o que quer que seja. Então, isso que a gente fala, diminuir o olhar para as notícias ruins, é isso que a gente quer dizer. Estabelecer conexões positivas, a gente sabe que no nosso mundo tem pessoas que são mais otimistas que outras e que fazem parte das nossas conexões. Ficar mais próxima delas traz um benefício para a gente. A gente pode ser essa conexão positiva. Então, a gente, cuidando da nossa saúde, nós podemos ser essa conexão positiva que vai ajudar os demais, tanto como líder, como par, ou até dentro da nossa família, né? Infoxicação. Infoxicação é uma palavra que não existe em português, mas o que ela quer dizer? A gente está falando de intoxicação com informações. Então, vocês sabem, né, tão bem quanto nós, o quanto a gente está à mercê de informação de todo tipo. Então, e quanto mais você tem interesse nos temas, mais parece que surgem coisas novas. E o nosso cérebro não dá conta de ver tudo isso. Então, você quer estar antenada com tudo que está acontecendo, você não quer ser pega desprevenida numa reunião de equipe e alguém comentar de algo novo que surgiu e você não saber ainda. Então, você fica com essa busca por informação e você acaba se intoxicando com isso. E aí tem que contar as fake news também, né, Rê? Porque no meio desse monte de informações que a gente recebe, ainda tem que filtrar o que é verdade e o que não é. Isso, e às vezes a pessoa, sem ter esse discernimento, ainda compartilha fake news, né? Porque dá trabalho saber se aquilo é verdade ou não. A gente vê nas próprias redes sociais, né? O quanto de criança, de pessoas adultas ou não desaparecidas. Aí alguém descobre que aquela notícia é velha de 2018 e que essa pessoa já foi achada há tanto tempo e você está sofrendo naquele momento por uma família que já encontrou o seu ente querido, né? Então, está atento a isso. E o ex-CEO do Google, ele trouxe uma informação bem interessante. Ele falou que a cada 2 dias a gente gera a mesma quantidade de informações que a humanidade gerou até 2003. Ou seja, durante 2003 anos, vamos assim dizer, né, de maneira bem simplista, de humanidade, a gente gerou um certo número de informações que a gente gera hoje em dia a cada 2 dias. Então, ou seja, não adianta a gente se iludir. A gente não vai conseguir... Não dá conta. Estar atualizado de tudo... E são assuntos interessantes. Agora, na pandemia, a gente já teve vários cursos gratuitos, continua tendo, a gente tem interesse em fazer, mas a gente tem que focar, buscar o que é mais essencial. E essencial para quê? Essencial para aquele momento que você está vivendo. E aí, só um spoiler, que nosso próximo webinar gratuito, que a gente vai falar no final, é exatamente sobre isso. É sobre essencialismo, o poder do essencialismo. Então, o poder, né, de você se focar em coisas que são vitais. Então, fiquem atentos, é que a gente já vai dar mais detalhes desse novo webinar, né? Praticar a proximidade. É importante ressaltar que proximidade não significa estar perto. Muitos já devem ter percebido isso, que você, mesmo no mundo virtual, você se sente próximo de alguém que está longe de você fisicamente. A gente aprendeu a fazer isso, mas nem todos. Ele fala assim, eu não consigo perceber, porque numa tela de computador ou mesmo de celular, eu não consigo ver o body language, ou seja, a linguagem corporal da pessoa que está falando comigo.
Um pouco você perde, sem dúvida nenhuma, nada substitui o contato presencial. Somos seres sociais, precisamos desses contatos. Então, vamos tentar ser o mais próximo possível de quem não está perto fisicamente da gente, de maneira genuína, para ajudar ambos os lados, né? Os próximos quatro dicas, além de serem importantes para minimizar os impactos, né, que a gente tem sofrido, eles também fazem uma grande diferença no aumento da nossa imunidade. Então, é respeitar o horário de sono. Cada um tem o seu horário de sono, a gente não está dizendo que tem que dormir 8, 10 ou 12 horas, mas é aquilo que te faz acordar e sentir que você descansou do dia anterior. Você acorda pronta para um novo dia. Ter uma alimentação balanceada. Então, aí, realmente, cada um sabe o que é bom para si, e se ela quer ter um dia por semana de junk food, ok, mas tem os outros dias mais balanceados. Cuidar da energia física. Mas hoje em dia tá difícil praticar qualquer tipo de exercício. A gente sabe que isso é uma desculpa que a gente acredita, né? Uma justificativa que a gente usa. Uma desculpa verdadeira, como eu digo, né? É verdadeira, tem um né? fundo de verdade. Tem, porque realmente ficou mais difícil, né? A gente às vezes saía com amigos para fazer uma caminhada no bairro, hoje não é bem assim, né? Mas subir uma escada você pode continuar fazendo em vez de pegar o elevador, fazer exercícios em casa. Vai participar de várias reuniões durante o dia, seja presencialmente ou seja enquanto você está em home office, faz algumas reuniões em pé, se movimenta mais, marca alguns horários para você lembrar de levantar. Parece uma bobagem, mas a gente tem que lembrar que precisa levantar, se movimentar. Movimentar o corpo ajuda na nossa imunidade. Praticar meditação, não é todo mundo que tem esse hábito, mas se a gente começa a fazer e consegue pelo menos fazer alguns minutos por dia, mesmo que seja pensando em melhorar seu sono, a sua vida vai mudar para melhor nesse sentido. E é claro que, como a gente falou dos sinais, que eles têm que estar todos juntos, essas ações, elas podem estar todas juntas ou não, depende do que você consegue fazer no seu dia a dia, mas o quanto mais você conseguir fazer, melhores resultados você vai obter, com certeza. Exatamente. Os benefícios da meditação, a Ângela conhece bem, né, Ângela? Faz uma prática aí regular maravilhosa, que é super bacana. É difícil, às vezes, conciliar na agenda, né? Mas faz muita diferença e traz muito benefício, né? É verdade. Eu diria que isso salvou minha vida, assim, durante essa pandemia, né? E que me acompanha também. É muito legal. Sem dúvida. A gente tem muito, né? Você pega no próprio celular, quantos, né? Você tem, assim, gratuitos e tal, que você faz. Que ajudam, né? Para quem está começando. Para quem está começando. Depois vai ficando mais expert, como é o caso da Ângela, aí é um outro patamar, mas para quem tem já é suficiente, já é alguma coisa, né? Exatamente, muito bom, Rê. Deu aqui o nosso horário, passa muito rápido, né? E é um tema bastante interessante que a gente adoraria ficar aqui horas conversando. Então, só para não segurar mais quem tem outros compromissos, a gente continua por aqui. Quem tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer comentário, a gente terá prazer em ouvir. Mas eu quero agradecer muito, dizer que essa foi, na verdade, uma pincelada, né? Uma inspiração para a gente começar a olhar para esse tema com mais carinho, com algumas dicas de como a gente fazer o autocuidado e cuidar também das pessoas da nossa equipe. Ter essa atenção que é super importante para perceber esses sinais que às vezes são leves, mas são tão importantes. A pessoa que está do outro lado da tela, né? Agora, muitas vezes, a gente não encontra presencialmente, está sofrendo, está passando por um momento difícil e ninguém percebe, pelas mais diferentes razões. Pessoas que estão com a casa super lotada, tendo que dividir o ambiente com filho em homeschooling, né? Em aula, com esposa, com marido, enfim. E o espaço, às vezes, não é propício para tanta gente interagindo na escola ou no trabalho ao mesmo tempo. Outras pessoas que estão isoladas porque moram sozinhas e se sentem muito só nesse momento. Cada um com as suas razões, mas o momento é desafiador para todo mundo. Então, essa sensibilidade, essa empatia do líder pode fazer muita diferença para o dia a dia e para a saúde mental das pessoas. Os nossos contatos eu vou deixar aqui no final também. Quem quiser depois continuar conversando sobre isso, a gente vai adorar. E para quem gostou do nosso webinar e quiser continuar acompanhando a gente nessa agenda, o próximo vai acontecer no dia 24, agora de fevereiro, no mesmo horário, e a gente vai falar sobre o poder do essencialismo, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? É importante a gente, de fato, conseguir discernir o que é vital e eliminar todo o resto, para a gente conseguir fazer as coisas com mais qualidade. Então, se você ainda não se inscreveu e tem interesse, o QR Code aqui é só apontar a câmera do celular para se inscrever, ou através do link também. Muitíssimo obrigada pela participação e pelo tempo de vocês.
Foi um enorme prazer estar aqui. Rê, obrigada por compartilhar o seu conhecimento sobre o assunto.